Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Éder. Na aula de hoje, nós iremos continuar corrigindo as questões da semana passada, tá certo? As atividades do livro que foram propostas na semana passada. Lembrando que semana anterior a gente respondeu as questões da página 99, questões 1 e 2, que tratava sobre expressões algébricas, assim como a página 102, questões 6 a 9, que também tratava da parte de expressões algébricas, tá certo? Hoje nós responderemos as questões da página 109, questões 4 a 8, e a página 112, questões 1 a 5, que dessa vez trata-se da atividade que eu expliquei para vocês na sexta-feira passada, na semana passada, né, a segunda parte da nossa segunda aula, que foi sobre monômios, que nada mais é do que uma expressão algébrica que apresenta apenas letra, número e um produto entre letra e número, tá? Ele não apresenta adição ou subtração em sua composição. Se apresentar, aí a gente já não está mais falando de um monômio, tá? A gente está falando de um polinômio, que é o assunto da próxima aula. Lembrando que esse termo monômio já tem um nome muito sugestivo. Ele tem a palavra mono nele. O que significa mono? Um único item, uma única coisa, tá certo? E que coisa é essa? Como é que se chama essa uma única coisa? Esse produto entre letras e números. Eu posso chamar ele de quê? Bom, ele recebe o nome de termo, certo? Então, monômios são expressões algébricas que apresentam apenas um único termo, tá bom? Então vamos lá, vamos responder aqui as questões que tratam de monômios. Vou começar com a quarta questão, que diz assim, ó: na aviação agrícola, a viagem de Campina, na aviação graviola, a viagem de Campina Grande a João Pessoa custa R$ 22,50, tá? Então isso significa que cada pessoa que for fazer essa viagem vai gastar esse valor de R$ 22,50. E aí a pergunta é: qual é o monômio que representa o valor arrecadado com Y passageiros que fazem esse trajeto? Leia-se essa palavra qual é o monômio como qual é a expressão algébrica que representa o valor arrecadado. É a mesma coisa, tá certo? Um monômio nada mais é do que uma expressão algébrica, como eu falei inicialmente. Então repare, se o preço de uma pessoa é R$ 22,50, o preço de duas pessoas, da passagem de duas pessoas, vai ser 2 vezes R$ 22,50. Se for 3 pessoas, vai ser 3 vezes R$ 22,50, certo? E se for Y pessoas, se for Y passageiros, quanto é que esse Y passageiros vai pagar? Ele vai pagar Y vezes R$ 22,50. Então, como é que eu represento isso em expressão algébrica? Quanto é que é Y vezes 22,50? Fazendo essa multiplicação, a gente obtém 22,50Y, certo? Porque o número colado com a letra representa uma multiplicação, certo? Então tá aí a resposta da quarta questão. Essa é a expressão que representa esse dinheiro arrecadado por esses Y passageiros, certo? Beleza. Vamos aqui para a quinta questão. Na quinta questão, a pergunta é a seguinte: qual é o monômio que representa o produto de 7A e B? O que significa a palavra produto? É a multiplicação entre esses três valores. Ou seja, eu vou fazer 7 vezes A vezes B. E como é que a gente representa uma multiplicação em expressão algébrica? É só a gente escrever tudo junto. Então, o monômio que representa esse produto é 7AB. Tá certo? Sendo essa a resposta da quinta questão. Tranquilo, né? Beleza, essa é a quinta. E a sexta questão? Como é que a gente responde ela? A gente vai fazer o seguinte. Ó. Na sexta questão, a gente vai olhar aqui e vai ler o seguinte. Para gastar
100 calorias, Caio deve correr X minutos. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Aqui que estava pegando uma parte que não deveria da câmera. Para gastar 100 calorias, Caio deve correr X minutos em um terreno plano ou fazer ginástica aeróbica por Y minutos. Se Caio quiser perder 800 calorias, qual é o monômio que representa o tempo em minutos que ele deve? Letra A, correr em um terreno plano. Letra B, fazer ginástica aeróbica. Então, vê, a interpretação aqui é tranquila na seguinte questão. Se for em um terreno plano, ele vai gastar X minutos para 100 calorias, certo? E se for em ginástica aeróbica, ele vai gastar Y minutos. Então tá. Então vamos trabalhar com X aqui na letra A. Beleza, vamos pensar o seguinte. Ó. A cada 100 calorias, ele vai gastar X minutos. Tá? Então vamos pensar assim. Ó. Se fosse 200 calorias, quantos minutos esse camarada ia gastar? Aí você vai falar, 200x, né, professor? 200x não, porque a cada x minutos ele gasta 100, certo? Então, 200 é quantas vezes 100? 2 vezes, certo? Então, se 200 é 2 vezes 100, o número de minutos que ele vai gastar para correr em um terreno plano, né, vai ser 2 vezes x, certo? Se fosse 300 calorias, 300 calorias é quantas vezes 100? 3 vezes 100. Então, ele vai gastar 3x minutos. E se for 800 calorias? Ele vai gastar 8x minutos. Então, a resposta da sexta questão, letra A, é 8x minutos. Ok? Tá. E a letra B? A letra B, a gente viu lá que a única diferença é que fazendo aeróbico ele vai gastar Y minutos. Só que ele vai perder as mesmas 800 calorias. Então, ele vai ter que trabalhar, malhar, né, 8y minutos na aeróbica, sendo essa a resposta da sexta questão, tá certo? Então, é uma questão que parecia ser difícil, mas ela só tinha uma pegadiazinha ali, e se você entender, você responde ela. Vamos para a sétima questão. Identifique quais das expressões algébricas a seguir são monômios. Aparentemente, é muito simples a gente identificar um monômio, né? A gente só vai observar se ele tem adição algébrica ou não, não é assim? Quase. Só que tem umas exceçõezinhas que vai aparecer aqui e eu vou mostrar para vocês. Ela deve ter, né? A expressão, o monômio deve ter somente o quê? Presta atenção. Letra ou número, um produto entre letra e número. Guarda isso na cabeça, tá? Então, letra A. Apresenta uma letra elevada ao quadrado. É monômio? Sim, é monômio. Letra B. Apresenta o valor menos 10. É monômio? Sim, é monômio. Monômio pode apresentar letras, vírgula, números ou o produto de letras e números. Então, é monômio. Letra C, x mais 2y. É um monômio? Não, porque apresentou uma adição entre x e 2y. Portanto, não é monômio. Então, letra C não é. Letra D, menos 2,1 bx ao quadrado. Apesar de ser enorme, eu só tenho aí um produto entre um número negativo e duas letras, tá? Então, a gente tem aí, sim, letra D é monômio. Letra E é monômio? Não, ele apresenta uma diferença, né? 3A menos 2B. Portanto, ele aí não é monômio. Letra F, a gente tem uma fração numérica, 5/8 x y ao quadrado. 5/8, apesar de tudo, é um número normal, certo? É um número racional qualquer. Então, 5/8 xy ao quadrado é também um monômio. Agora, a letra G, ó, ela não apresenta adição algébrica alguma, nem subtração. Isso significa que essa letra G representa um monômio? Não, não representa, porque para ser um monômio,
ele deve ter letras somente no seu numerador e não no denominador de uma fração, certo? Ele não entra aí na questão de ter apenas letras, números ou produto de letras e números. Aqui ele tem uma fração algébrica, tá certo? Então não é monômio aí a letra G, é uma fração algébrica, pois apresenta uma letra em seu denominador. Beleza, letra H, y ao cubo é monômio? É monômio também. Letra I, a letra I não é monômio pelo mesmo motivo da letra G, ou seja, é uma fração algébrica, certo? E letra J é um monômio? Não, ela também é uma outra exceção que é chamada expressão algébrica irracional, certo? Que quando tem a raiz de uma letra é uma expressão algébrica irracional, tá certo? Não é monômio. Bom, então foi monômio. Letra A, letra B, letra D, letra F e letra H. Tá bom? Essa é a resposta da sétima questão. Oitavo, identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Então a gente viu na aula anterior que todo monômio apresenta um coeficiente e uma parte literal. Coeficiente é a parte numérica do monômio e parte literal é a parte que apresentam as letras. Por isso que o nome é parte literal, vem de letra. Então, letra A, quem é o coeficiente? 7. Quem é a parte literal? B ao cubo, certo? Esse 3 aqui, ele não é coeficiente porque ele é apenas a indicação, né? É a potência, é o expoente da potência B ao cubo, certo? Então, não é coeficiente. Isso aí faz parte da parte literal, tá? Letra D, eu tenho menos x ao quadrado y. Eu sei que a parte literal é x ao quadrado y. E quem é o meu coeficiente? É um númerozinho que fica aqui subentendido, ele está aí escondido, tá certo? Que é o número 1. Sempre que a gente tem letra, mas não tem número, o número que fica subentendido é o número 1, tá certo? Então, professor, por que é menos 1? Porque antes do número vem aqui esse sinalzinho de menos. Isso aí indica que é um número negativo. Portanto, coeficiente menos 1, parte literal x ao quadrado y. Letra C, 0,9c à quarta. Coeficiente 0,9, parte literal c à quarta. Letra D, ó, só tem letra, não tem número. Então fica subentendido que o coeficiente é o número 1 positivo. Não é menos 1, porque eu não tenho o sinal de menos antes das letras. Então é 1. Quem é a parte literal? A parte literal é a elevado a 5x ao cubo. Tá? Letra E, coeficiente menos 6,2 é o coeficiente. Parte literal, a quarta, b ao quadrado, c. Beleza? E letra F, 4 quintos. Quem é o coeficiente? O coeficiente é 4 quintos. E quem é a parte literal? Não possui. Certo? A resposta é simples assim. Não possui parte literal. É apenas o coeficiente. Só possui a parte numérica. Tá bom? Respondida aí as questões da página 109. Tá? Vamos para as questões da página 112. Tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. É página 112, questão 1. Ok? Vamos lá. Vou puxar aqui mais para baixo um pouquinho. Vamos para corrigir a página 112. Na página 112, a gente vai ter a seguinte questão. Questão 1. Entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam o grau 4? Então, repare, grau é a adição algébrica dos expoentes
que compõem a parte literal, certo? Quem é a parte literal? São as letras. Então você vai pegar os expoentes da parte literal, vai somar. O resultado daquela soma é o grau do monômio, certo? Então aqui, por exemplo, 9x ao cubo y. Quando a letra ela não apresenta um expoente, é porque fica subentendido que aquele expoente é o número 1, certo? Então eu tenho 3 de expoente do x e 1 de expoente do y. Somando, eu tenho grau 4. Então essa primeira plaquinha aqui apresenta grau 4. Então marca aí o x nela, certo? Segundo, o segundo monômio apresenta parte literal A, C, a quarta. Qual é o grau? 1 do A mais 4 do C, grau 5. Isso aqui é monômio? Ou apresenta grau 4? Não. Então, esse segundo você não marca, não anota aí no seu caderno. Na próxima, na próxima alternativa, eu tenho A elevado a 1, x elevado a 2, somando aqui, tenho grau 3. Também não anota. E para finalizar, m ao quadrado, n ao quadrado é a parte literal. Somando 2 do expoente daqui com 2 do expoente daqui, eu tenho grau 4. Pode marcar essa alternativa também, beleza? Então, você vai marcar a primeira, 9x ao cubo y, e a última, menos 2 terços, m ao quadrado, n ao quadrado. Segunda questão, qual é o grau do monômio menos 15 ao cubo x à quinta y? Você considerar apenas esses expoentes, 3, 5, 1. Somando tudo, 3 mais 5, 8, 8 mais 1, 9. O grau desse monômio é 9. Terceiro, qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x para que o monômio a elevado a 2 ao quadrado, 7,5 ao quadrado, b elevado a x, c elevado a 5 seja de grau 10? Ou seja, se eu somar o grau, o expoente 2 do A e 5 do C, eu vou ter 7. Para 10 falta quanto? 3. Então, o valor que eu devo colocar no lugar do x para que esse monômio seja de grau 10 é o valor numérico 3. Certo? Então, resposta da terceira questão, 3. Quarta questão, observe os monômios. Tem aqui esse conjunto de monômios, né? E aí a pergunta é, qual é o monômio de maior grau? Vamos olhar? O grau desse monômio é o expoente da parte literal, 3. Qual é o grau desse? 5. Qual é o grau desse que não apresenta expoente? 1. Qual é o grau desse monômio aqui? 4. Qual é o grau desse? 2. Esquece o coeficiente, você só quer saber do expoente da parte literal. E qual é o grau? Todo monômio que for um número que não apresente parte literal, o grau dele será 0. 0, certo? Todo monômio que não apresentar parte literal terá grau 0. Então, qual é o monômio de maior grau? É o que apresenta o maior expoente, ou seja, menos 2x elevado a 5. Ok? E letra B, escreva os monômios na ordem decrescente de acordo com o grau. Isso aqui eu tenho que escrever, né? Então, decrescente é do maior para o menor. Então, o maior de tudo é menos 2x elevado a 5. Então, vou botar aqui quarta questão, né? Que é a que eu estou respondendo. É a letra B. Eu vou ter o seguinte, menos 2x elevado. Esse é o símbolo de elevado, tá, pessoal? Esse acento aqui, quando você vai digitar na calculadora, aparece assim. Então, vai ser, menos 2x elevado a 5. Aí agora, qual é o próximo? O segundo menor é o de grau 4, né? Então, 10x a quarta. Estou escrevendo do maior para o menor, né? Seguindo aí a regra decrescente pelos graus, né? Escrevendo o polinômio em ordem decrescente de acordo com o grau. O próximo, terceiro maior, né? E aí vai diminuindo. É o de grau 3, então dá 7x ao cubo. Aqui já dá para me escrever normal, porque no meu teclado tem um atalho para escrever ao cubo. Tá? Aí passando uma moto aqui para fazer aquela leve zoada. Então,
O próximo é grau 2, ou seja, 8x ao quadrado. Então, 8x ao quadrado. O próximo será um monômio que tenha grau, deixa eu colocar aqui, que não apareceu, que tenha grau 1, né? Quem é que apresenta grau 1? Menos 2,5x. Então, vem aqui, ó, menos 2,5x, beleza? Então, esse. E, por fim, vai ser o monômio que não apresenta parte literal, ou seja, 20. Então, tá aí, ó, grau 5, 4, 3, 2, 1, 0. Escrito aí todos os monômios em ordem decrescente, beleza? Então, quinta questão. Quinta e última questão. Diz assim, ó. Os monômios 10 elevado a n, b ao quadrado, e 20x elevado a 7, y elevado a m, são do grau 8. Qual é o valor numérico da expressão m e n? Então, parece ser difícil, mas não é, muito fácil. Preste atenção. Ele está dizendo que esse monômio aqui é grau 8 e esse daqui também é grau 8. Então, n, esse expoente n aqui, tem que valer quanto para esse monômio ser de grau 8? Se b tem o expoente 2, n tem que ser obrigatoriamente quanto para dar grau 8? 6, né? Então, n é 6, certo? Nesse segundo aqui, ó, como x tem o expoente 7, m tem que ser quanto para esse monômio ser de grau 8? M tem que ser obrigatoriamente de grau 1. Então, M vale 1 e N vale 6. Ou seja, a resposta da quinta questão é M mais N é igual a 1 mais 6, ou seja, M mais N é igual a 7. Belezinha, pessoal? A gente fica por aqui. Lembre-se que na aula anterior eu deixei uma atividadezinha para vocês responderem. Quando for na terça-feira, a gente dá continuidade e vê um assunto novo, tá? Isso aqui para o oitavo ano A. Se você for do oitavo ano B ou C, você está vendo hoje esse vídeo. E aí eu vou ver como é que fica. Porque, na verdade, eu não sei se eu vou passar esse vídeo e outro para complementar ou se vai ser só esse vídeo. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos e até a próxima. Falou!